Bom, continuando aí, então, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação do relevo brasileiro. A classificação oficial que nós temos hoje, ela aparece, ela surge, né, a partir de um estudo do Jurandir Ross, tá? Em 1995, substituindo aí classificações anteriores, tá certo? Então, ele classificou com os estudos dele, né, ah, o relevo brasileiro a partir de imagens de radar. Tá? Essa classificação ela é muito complicada, foi muito complicada de ser feita pelo tamanho do território brasileiro, tá? Mas ela começou a ser feita, em especial na Amazônia e no seu entorno, entre 1970 e 1985. O estudo dele não surge do nada. O estudo dele vem a partir de estudos anteriores, nesse período de 70 a 85, e representou um grande avanço tecnológico para a época. Um avanço tecnológico, claro, voltado aí para estudos geográficos, para estudos de relevo. Né? Então ele conseguiu fazer esses estudos, mapear a Amazônia, mapear o relevo amazônico, o entorno da Amazônia. Teve grande sucesso, teve grande repercussão na época. Tá? A gente está falando aí de 25 anos atrás, tá? E esse estudo é um estudo que é considerado um estudo recente. Muito se avançou nisso com os satélites, né? Mas o oficial, tá? O mapa de relevo oficial brasileiro hoje provém desse estudo de 1995 do professor Jurandir Rosa. Tá? O Jurandir Rosa tem uma série de livros publicados não só em relação a relevo, até livros didáticos mesmo. Vocês, uma hora ou outra na vida escolar de vocês vão estudar um livro dele, tá? Isso é normal. Então, ele teve a utilização de radar que possibilitou a obtenção de imagens da superfície terrestre durante o dia, tá? Quanto à noite, em condições de alta nebulosidade e densa cobertura florestal. Então, assim, como é que era feito antes disso? Passava um avião, tá? Igual como eu comentei em algumas aulas com vocês, passava um avião, tirava as fotografias aéreas a média altitude, né? E conseguia pegar as fotos. Mas se tivesse tempo nublado, tivesse muita floresta, isso tudo meio que atrapalhava a fotografia e tudo mais, não conseguia ser muito aproveitado. Com o radar, na realidade, ele conseguiu ele conseguiu passar as nuvens, conseguiu passar a cobertura vegetal e chegar direto no solo. Com isso, a gente vai ter um estudo, uma fotografia mais confiável, tá? E mais detalhada por consequência. Então, assim, você consegue estudar apenas o relevo, tá? A cobertura vegetal, o clima, tudo provém depois dessa base de estudo do relevo. Beleza? Então, no primeiro momento, a coleta de dados sobre recursos minerais, solos, uso da terra, vegetação e cartografia se restringia à Amazônia. Tá? Depois isso foi ampliado para todo o território nacional. Se você entrar no site do IBGE agora, você consegue todos esses dados sobre qualquer ponto da superfície do Brasil. Alex, por que só do Brasil nesse momento? Porque o IBGE é um site brasileiro. Então, assim, ele não é que se restrinja. A gente não pode dizer que se restringe só ao estudo do território brasileiro. O território brasileiro é o quinto maior território do mundo. Então, assim, é muito detalhe, é muita informação, tá? Para carregar no site. Os caras vivem 24 horas praticamente para fazer esse tipo de análise. Não é só fotografia, uma série de informações estatísticas. Eles conseguem relacionar agora com a atividade humana. Então, assim, é muita informação, tá? Outra coisa, então o radar ele conseguiu aprofundar, né, esse tipo de estudo. Aqui a gente tem o mapa que o Jurandir Ross fez, que ele formulou. Ele divide o nosso território em 3 grandes complexos de tipos de relevo, tá? Entre planaltos, depressões e planícies. Então nós vamos ter 11 planaltos, 11 depressões, tá? E 7 planícies, tá? Então, assim, as planícies nesse momento funcionariam
como transição, tá? Como transição entre os planaltos e as depressões, beleza? Sendo que essas depressões, a gente tem que imaginar o seguinte, elas não necessariamente são um buracão, tá? Em relação aos demais. Elas podem ser uma área rebaixada e meio que plana. Elas vão ser rebaixadas entre um vizinho e outro. Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, um recorte aqui, né? Se a gente fizer... Deixa eu ver se eu consigo fazer esse recorte. Se a gente pegar um recorte, por exemplo, dessa região aqui, ó. Dessa região, a gente vai ter área rebaixada entre o número 7, uma área, né, rebaixada entre o número 7 e o número 8, são dois planaltos, mas uma área seria uma depressão relativa, tá? Ao longo do litoral, a gente vai ter aqui, ó, uma série de números de planícies, a gente chama isso de planície costeira, tá? E a gente vai ter aqui uma série de depressões amazônicas, tá? Uma série de depressões amazônicas nessa região, onde a floresta vai conseguir entrar em contato com os rios, beleza? Alex, como é que eu defino planalto, depressão e planície? Planalto, área plana e alta, acima de 200 metros. Planície, área baixa e plana, beleza? Normalmente aí entre 0 e 200 metros, mas normalmente essa área plana vai ser ao nível do mar, tá? E as depressões como área rebaixada em relação às vizinhanças, tá certo? Ela pode ser ou relativa, se for acima do nível do mar, ou absoluta, se for abaixo do nível do mar, beleza? Então, assim, a gente vai ter uma série de depressões aí, planaltos e chapadas, tá? O planalto também pode ser conhecido e ter como nome como chapada, tá? Não necessariamente a gente vai ter ele como nome como planalto, tá? Então a gente vai ter a Chapada da Bacia do Paraná, a Chapada dos Parecis, as serras brasileiras vão estar dentro desse conceito de planalto, tá? Como as serras residuais do Alto Paraguai, tá? Eu peço atenção especial a esse número 10 aqui, esse camisa 10 aqui, que é o Planalto da Borborema, que ele vai gerar, tá? Quando vocês forem estudar Brasil, vocês vão ver isso com mais detalhes, regiões do Brasil, vocês vão ver isso com mais detalhes, mas ele meio que impede as massas de ar úmidas vindas do mar de chegarem para o sertão, tá? Você vai ter o sertão nessa regiãozinha aqui, tá? O sertão e a área sertaneja. Essa área, ela vai ter pouca chuva, ela vai ter muito calor, tá? Épocas de seca terríveis, tá? Em alguns lugares no Alto Sertão, você pode chegar a ter 7 anos de seca, tudo por conta do Planalto da Borborema, beleza? Que impede as massas de ar de chegarem ao sertão. Então esse número 10 aqui, ó, beleza? Esse número 10 impede que chegue massas de ar do oceano. Elas não conseguem penetrar no território sertanejo, tá? Então, para você ver a relação do relevo com o clima, beleza? Então você vai ter uma depressão sertaneja aqui, show, que é uma área rebaixada entre o Planalto da Borborema e o Planalto da Bacia do Parnaíba, do Delta do Parnaíba, tá? E você vai ter uma área muito seca e muito quente, beleza? Esse é um exemplo aí de influência do relevo no clima, beleza? Mas o mais importante é a gente entender, galera, que ele fez essa classificação, tá? Inicialmente, deixa eu apagar aqui as minhas anotações, para que eu faça outra anotação. O mais importante disso tudo, o mais importante da gente entender a classificação desse relevo, o mais interessante da gente tentar entender a classificação do relevo é entender que ele classificou o relevo brasileiro em 3 grandes áreas.
em 3 grandes áreas, tá? Ele numerou. Ah, Alex, esse mapa é muito detalhado, é difícil. Ah, não é nada difícil, tá? Esse mapa, qual é o grande macete dele? Ah, Alex, eu preciso decorar esse mapa? Nem deve, tá? Que nenhum professor de geografia vai decorar esse mapa, não. Esse mapa é para ficar à disposição de vocês. Tem esse mapa na internet aí, do formato que vocês quiserem, tá certo? Então, assim, é um mapa que você pode consultar para fazer qualquer exercício, tá? Ah, estamos falando aí dos planaltos residuais norte-amazônicos. Quando o cara vai fazer um estudo sobre relevos amazônicos, e a gente tem uma série de artigos aí na internet que falam sobre planaltos, solos amazônicos, você vai pegar esse mapa e vai consultar. Entendeu? Ninguém vai decorar aí 28 unidades de relevo. Ninguém faz isso, tá? E nem deve, porque aí só computador de alta precisão, tá? Não é que o cara não vai saber, não deva saber, deve, mas o cara vai, ao longo dos estudos dele, ele vai acabando igual o Planalto da Borborema. Planalto da Borborema, em outros estudos a gente cita ele, né? Estudos de clima no Nordeste brasileiro. A gente fala muito de Planalto da Borborema, então talvez seja o planalto mais famoso que a gente possa citar. Sacou? Mas, assim, o Planalto da Amazônia Oriental, por exemplo, número 1, tá aqui, ó. Tá? Que tá aqui, ó. Pan. Esse Planalto, ele se torna muito importante por causa do Rio Amazonas que passa por ali. Sacou? Né? A gente vai ter outras coisas bastante interessantes, como, por exemplo, isso aqui, esse número 26 aqui, ó. Né? Que é a planície e Pantanal Mato-Grossense, tá? Então, assim, ela vai vir aqui de cima, ó. Ela vai vir aqui de cima, ela vai se juntar aqui, ó, com o número 25, que é a planície Pantanal do Rio Guaporé. Então, assim, a região do Pantanal, ela é dividida praticamente em 2 planícies, tá? A gente vai ter ali alguma coisa de depressão, alguma coisa de planalto, né? Mas o mais importante do Pantanal são essas 2 planícies. São aquelas imagens que vocês vão ver de áreas alagadas, do boi correndo dentro da água, sei lá. Então, assim, isso serve como base para estudos específicos, tá? Então, assim, a gente está estudando de uma forma generalizada, mas o importante a gente entender que esse mapa, que o estudo do Jurandir Rossi, ele é uma base para estudos infinitos de relevo brasileiro, sabe? Então, assim, quando a gente, por exemplo, for estudar região sudeste, né, entender, por exemplo, que a gente tá nessa grande depressão zona aqui, ó, nesse grande planaltão aqui, ó, número 7, né? Deixa eu apagar aqui que ficou em cima do número 7. Ó, esse planaltão aqui, ele passa aqui por estado de São Paulo, ele passa por estados de Minas, de Bahia, de Rio de Janeiro, Espírito Santo, um pedaço ali. Então, assim, a gente está numa forma de relevo que chega para esses caras, que chega para outros estados, sabe? Então, assim, serve como eu quero deixar claro para vocês que esse mapa serve de base para diversos estudos. A gente pode estudar regionalização a partir desse mapa. A gente pode estudar a ocupação do território brasileiro, porque em determinados lugares tem menos gente do que em outros. Por exemplo, aqui ó, no Nordeste, no Sertão, tem menos gente morando, por exemplo, que no litoral. Tem menos gente. Por que tem menos gente morando no sertão do que no litoral? Porque a gente vai ter, galera, uma área seca, uma área onde a produtividade é muito pequena, tá? Hoje, com incentivos, algum tempo já com incentivos governamentais, a gente tem uma volta do sertanejo ao seu local de origem, tá? Mas assim, ainda é uma área com baixa frequência de pessoas, baixa adesão de pessoas, porque a galera não aguenta, a galera fica com fome, a galera fica com sede, não tem como cultivar e acaba indo em direção ao litoral nordestino para morar e trabalhar em outras atividades e em direção ao sudeste. Então, quando a gente fala, por exemplo, de migrações, a gente consegue, muitas vezes, entender o que está acontecendo. A galera sai do interior do sertão para morar no sudeste,
sai do interior do sertão para morar em Minas Gerais, para morar no litoral. Entendeu? Então a influência do relevo, tá? Tudo culpa, se a gente pode dizer isso, tudo culpa aqui desse Planalto da Borborema. A gente tá falando de novo, olha só, falando de novo dele, tá? Então assim, o relevo tem grande influência na vida da gente, tá? A gente não pode dizer o contrário, tá? A gente vive, a gente fala muito e vive, a gente vive em função da atmosfera. Sim, verdade. Mas o relevo é a superfície onde a gente pisa, onde a gente vive, onde a gente produz. Se o relevo não promove para a gente uma configuração legal de moradia e de produtividade, pura e simplesmente, hoje, né, a gente pega e muda para outro lugar onde a gente tenha isso. Sacou? Então é isso, galera. Vou deixar lá para vocês atividades, tá? Sobre esses temas. Utilizem o livro de vocês à vontade, tá certo? Tamo junto, um grande beijo, até a próxima.